Agora, galera, quem está voando igual Tesla, está andando no modo automático aí, é o Flamengo. Isso aí. O Lucas chega a ficar mudar a expressão quando fala do Flamengo. O sorriso abre. O sorriso abre, né? Tamo on, né? Flamengão aí tá Flamengo ganhando tudo, tá disparado. Tá disparadaço. Flamengo está muito bem nos últimos jogos aí. E tem feito muitos gols, né? Jogado muito bem. O Domenech tá acertando o estilo de jogo dele. Até o Vitinho tá jogando bem. Até eu tava falando com um amigo flamenguista que tava comentando isso. Você sabe quem que é o Vitinho, Heitor? O Vitinho, o único que eu conheço é o carinha da padaria aqui do lado. E o Vitão, você sabe quem que é? O Vitão eu sei. Esse tem que se cuidar, né? Esse eu não chego perto. Mas enfim, o Flamengo, ele está jogando muito bem e vai pegar que time na Libertadores agora, Lucas Marinho? Bom, da Libertadores eu vou chutar aqui. Não, na verdade, eu quero ouvir aqui a opinião do nosso comentarista aqui esportivo, né? Especialista. Especialista. Em PES ou em FIFA? Nos dois, né? Acho que joga os dois. Joga? Jogo os dois. Aí. Eu tenho mais experiência no FIFA, né? Foi 18 anos jogados, né? 192 mil horas de jogo. Olha aí. Mas o PES a gente até consegue dar uma... 18 anos jogado. Você Sim. tem 14. Não, é contagem diferente, Marcos. Assim, Tá. que o Horas de jogo. Não, o tempo no jogo, passa, a temporada é diferente. O tempo passa diferente pra cada um, é isso aí. É isso aí. Então eu tô com quase 50 já, Lucas. Então, pergunta lá. Ainda bem que a gente faz sem câmera, né? Senão já vai assustar o pessoal. Graças a Deus. De acordo com a sua análise técnica e esportiva, Heitor, eu vou falar aqui alguns times que vão se enfrentar nas oitavas de finais da Libertadores e quero a sua opinião e vamos ver se você crava os resultados. Vamos lá. Então vamos lá, LDU e Santos. O Santos jogando em casa e depois fora. Na altitude de Quito. Santos ou LDU? Acho que Santos, né? Santos. O nome é mais bonitinho. O melhor jogador é parente do Lucas lá. Ah, é? O Marinho, né? O Marinho tá disparado. Ele e o venezuelano Soteldo. Temos mais um confronto Atlético e River Plate. O River Plate não sei se vai conseguir chegar, né? Porque o avião lá, o coronavírus tá em cima lá no ar, né? Então, talvez o avião não consiga vir, né? Ou talvez história que nem o Chapecoense, assim, não quero, né, dar uns spoilers do futuro aí. Brincadeira. A Argentina tá com muito caso de coronavírus mesmo. Aí é um jogo complicado, né, Heitor? Se conseguirem chegar aqui, até talvez dê uma chance, né? Vamos ver. Então, Atlético ou River? Acho que é Atlético, né? Atlético. Vamos torcer pro Paranaense e brasileiro. Embora eu acho que vai dar River. Racing mas da aí, Argentina. Mas aí não fica muito molhado, né? Não é fundo o River? O River. Ai. Tá Professores de inglês do Heitor devem estar emocionados. Agora eu vou ter que mandar esse episódio pro professor. Você faz aonde? No PBF. Temos ainda Racing da Argentina e Flamengo. E agora, Heitor? Qual você vai, Heitor? Eu não fiquei na dúvida se esse Racing aí é Fórmula 1 ou se é futebol, né? Futebol. Racing. Fiquei meio na dúvida aí. Tomara que eles não sejam tão rápidos quanto a Fórmula 1. Né? Pois é. Senão outro time tá meio complicado. Outro time não, Flamengo. O Flamengo. Uma nação. É que o... E aí, Racing ou Flamengo? Eu acho que o Racing, né? Porque o Flamengo eu não gosto muito. Acho que vai dar os 18-0, acho que pro Racing aí. Vamos começar de Fora novo. o baile, né, Heitor? Fora o baile. Pessoal, então finalizamos agora aqui o podcast. O Lucas ficou mega bolado. Vou derrubar essa casa. Temos ainda Independente del Valle versus Nacional do Equador. E aí? Né, Nacional do Uruguai. Do Uruguai, perdão. O Independente que é do Equador. Isso. É independente. Independente? Tu gosta do suco Del Valle, Heitor? Já experimentei assim, mas não é meu favorito. Não é seu favorito? Não é meu favorito. Tu prefere o Tang? Tang também já experimentei. Não é meu favorito. Eu gosto mesmo do natural, assim. Você pega ali, espreme ali, laranjinha. Entendi. Na verdade, eu gosto mesmo do Guaraná, né? O Guaraná. O Guaraná Antártica, sim. O Lucas gosta do Guaraná Jesus, que é lá da região Jesus, dele. eu já experimentei, mas não é muito meu paladar.
Parece uma água tônica, eu achei amargo. Não, é doce, muito É doce. doce? É. Ah, então eu tomei doce. errado, eu acho. Tomou, é. Então eu acho que eu confundi. Confundindo com outra Ele é coisa. bem doce e ele é rosinha, a latinha dele. Isso. Rosinha. Além do Guaraná Jesus, qual outro que tem? O Antártica. Não, além do Guaraná Antártica Jesus. É que tem o Tubaína, né? Mas não é bem um Guaraná. É, lá pro norte não tem tubaína. Sim, mas tem um outro Guaraná que não é o Jesus. É o Cine? Tem Não, vários, não é né? esse, Tem não. vários. É Guaraná Parará, mas não é Jesus nem Antártica. Não, esse E aí não é Tubaína. Não é é Tubaína. Paraguai, provavelmente. Então não sei. É, Tá, enfim. vamos seguindo aqui pra gente concluir a nossa tabelinha de confrontos da oitavas de finais da Libertadores da América. Inter ou Boca Juniors? Boca Juniors, né, gente? Tá louco? O Inter não Lembrando que o presta. Tevez fez 2, né, no último jogo. Né? O rapper? Deve ser. E Vou parar. Libertad e Jorge Wisterman. Wisterman, alguma coisa assim, É Wisterman. do Paraguai. Eu acho que é Jorge? Não, qual o outro primeiro? Libertad. Acho que o do Paraguai. Libertar, né? Porque talvez a torcida não vai conseguir nem pronunciar o nome do time pra torcer lá. Então talvez o jogador fique meio, né? Meio, Fica meio preso. meio. Eu fico sentindo pensando mal. um grito de guerra, né? Jorge Wittlersman. Como seria um grito da torcida? Wisterman. E é isso, pessoal. Nós ainda teremos Grêmio e Guarani. Não, daí o Grêmio, né, gente? Tem 3 estrelas lá em cima, daí não tem. Olha só. Guarani. Guarani Paraguai. é em Paraguai. É, a melhor coisa que o Guarani faz é eliminar os corintianos. Então show. De Então time é isso. brasileiro aqui, eu vou torcer para Grêmio. o Flamengo. Tá demitido. Só mesmo. Eu vou torcer pra todos, assim. É Principalmente porque os que jogam contra a Argentina. Eu não vou assistir Não gosto de assim. argentino. Ainda mais no Esse aí. futebol. Então é isso. Falando Lembrando que domingo nós temos um grande jogo Isso. valendo pela liderança do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Coisa tensa. Os dois times estão em uma fase muito boa. Inter e Flamengo. Não Flamengo e Atlético Mineiro. Perdão, Flamengo e Inter. Inter e Flamengo. Beleza, beleza. Jogo em Porto Alegre. Inter e Porto Flamengo, Alegre. os dois estão empatados e tendo uma fase muito boa na Libertadores. Ou no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores. E na Libertadores também. Eles classificaram também. E o que você acha, Marcos, desse jogo? O que você tem a dizer? Qual o seu comentário? Eu acho, assim, que o time do Flamengo tá numa crescente muito grande, né? O Inter é um time perigoso em casa. Eu acho, assim, que na minha experiência de futebolística aí, eu acho que ou o Flamengo ganha ou dá um empate. Eu não consigo ver o Inter ganhando do Flamengo. Então, como nesses jogos de pandemia tá sem torcida, se tivesse torcida, eu diria assim, ou o Inter ganha ou empate. O Flamengo seria uma zebra mesmo jogando muito bem. Mas como o jogo não tem torcida, é muito mais do jogador e a qualidade do jogo, eu acho que o Flamengo tem muito mais chance de ganhar do Inter nessa situação. Eu acho que tem mais precisão, tem controle de jogo melhor, o Inter às vezes se perde durante o jogo. O Inter às vezes ele não consegue matar o jogo como precisa, né? E o Inter jogou ontem um jogo bem complicado, inclusive perdeu para a Universidade Católica. Então eles voltam do Chile hoje e vão descansar o quê? Amanhã? Não vão treinar pro jogo praticamente. O Flamengo jogou quarta, né? Embora e jogou em casa, então os caras descansaram, viajar. E jogou só com os reservas praticamente. E jogou só com os reservas praticamente. Então, assim, eu acho que o Flamengo chega muito forte para esse jogo e acredito que seja até um jogo de afirmação pro Domenech nesse time. Porque ele sempre tava naquela vai, não vai, vai, não vai. E alguns jogos pra cá o time mostrou uma estabilidade, ganhou alguns jogos mesmo não jogando tão bem, porque eles estão vindo numa rotina de jogo de domingo e quarta, né? Mas eu acredito que para esse jogo é um jogo de afirmação pro Flamengo. Na minha opinião, assim, quem pegar a bola, correr pro gol e chutar, acho que ganha. É caixa, né, Isor? Acho que é isso. Isso aí. Isso aí, nossa análise aí do Heitor, né? Muito apurada. O Heitor falou aqui pra mim, assim, em exclusividade e off aqui antes do podcast, que ele acha que quem vai ganhar é quem fizer mais gol. É uma teoria a ser analisada, né, Heitor? Essa aí é uma coisa, né, que tem que ser discutida. Eu acho que é um assunto bem relevante, né?
Porque às vezes o pessoal fala, mas tá tal coisa, mas daí o real que acontece, né, o pessoal não tá vendo, né? Eu também acho. É briguinha, é gente tacando banana no campo, daí o pessoal esquece dos gols. Exatamente. O Marcos falou aí do Domenech a respeito da moral dele, né, com a torcida, com o time. E eu saquei uma coisa, né? Eu não sei se tu percebeu, mas acho que o jogo passado contra o Corinthians, ele tava falando muito na beira do campo, coisa que, tipo assim, ele não é muito enérgico, né? Sim. Na beira do campo. Será que isso também não deu, assim, não dá um gás no time, né? Porque às vezes o técnico fica ali caladão, sem falar nada. Assistindo o jogo. Assistindo o jogo, fala baixo. Pra mim, eu tenho na minha cabeça que o Domenech, nos primeiros jogos, ele fez uma avaliação do elenco. A galera tava falando assim, ele briga pouco com os caras, mas é que ele não conhece os caras. Então ele tá vendo, tá testando, tá vendo o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Então, eu acho que agora, a partir de agora, ele vai começar uma cobrança maior, embora eu acho que nem seja o estilo dele de ficar gritando na beira da área, né? Mas temos que lembrar também, né, que o Domenech tá no segundo clube como treinador, né? Ele sempre foi auxiliar. Então ele também tá aprendendo. Então, assim, querendo ou não, o Flamengo, embora a grandeza do Flamengo seja enorme, pro Domenech é um protótipo para a Europa. O Domenech é de que país? O Domenech é da Espanha, mais precisamente da Catalunha, né? É onde a região do Barcelona. Ele é formado nas categorias de base do Barcelona, toda aquela estrutura de futebol. Ele acompanha o Guardiola na época de ouro do Barcelona, depois do Bayern de Munique, e eu acho que quando foi pro City ele já não estava mais com o Guardiola. Mas era ele que fazia e produzia os treinos do Guardiola, né? E um outro assunto, Marcos, que provavelmente deve estar assim uma pulguinha atrás da orelha dos técnicos brasileiros, é essa enxurrada de técnico estrangeiro chegando pro Brasil e dominando tudo aí nos clubes, né? Então você vê o técnico do Flamengo é estrangeiro, o técnico do Atlético Mineiro é estrangeiro, e são os dois que estão ali brigando. Você pega o técnico do Inter, também é estrangeiro. Também? Também. Caraca, então o Cudê também é argentino. Os 3 técnicos que estão ali brigando pelo título são estrangeiros, e provavelmente o do Palmeiras vai ser um vai estrangeiro. Ser estrangeiro também, verdade, Lucas. Cara, o que eu acho disso tudo, eu acho que existe uma supervalorização dos estrangeiros, existe, mas só que o que acontece? Você trazer um estrangeiro é tudo que a mídia gostaria que você fizesse. Então o que acontece? A mídia demora para cair em cima de criticar o cara. Pô, como é que você vai criticar o Domenech, que era um auxiliar técnico de toda a época de ouro do Guardiola? Pô, você vai querer discutir com esse cara? Não vai. Então, assim, os clubes brasileiros estão... O técnico do Vasco agora também é um português, né? Eu tava lembrando. Mas o que eles trazem com isso? Eles não trazem uma identidade, somente um sistema de jogo ou um cara europeu. Ele traz uma paz dentro da imprensa pro cara trabalhar. Porque os caras são bons, e alguns são tão bons quanto os brasileiros. Você pega, por exemplo, o Renato Gaúcho, muito bom. O Fernando Diniz, ele tem lá, às vezes ele vai bem, às vezes vai mal, mas está começando a acertar o time de São Paulo. Antes da pandemia, o São Paulo era o melhor time que jogava, né? O Tite também é O Tite é um baita treinador. O Mano. O Mano eu já acho meio retranqueiro, mas ele arruma bastante time. Um que, pra mim, vai ser o melhor treinador brasileiro, inclusive se ele for disputar na Europa, eu acho que ele vai conquistar coisas grandes, é o Rogério Ceni. Mas por que o Rogério Ceni deu certo? Porque trouxeram um cara e blindaram ele e deixaram trabalhar. E é isso que precisa fazer. Entendeu? Se você acredita no cara, você tem que deixar o cara trabalhar. Ele tá na Fortaleza. Exatamente. Porque o que acontece? Por exemplo, vai no Palmeiras, que trouxeram o Vanderlei Luxemburgo, aí os caras, não gostamos do Vanderlei Luxemburgo. Param de correr, e o Luxemburgo foi mandado embora. Mas, e o Lucas Lima, que nem o Neto diz, né? E o Lucas Lima, que ganha 1 milhão por mês com um contrato de 4 anos. Você quer que esse cara corra por quê? Pra quê? Que motivação que o Carlos vai ter pra correr? Entendeu? Eu mesmo ficaria na reserva. O cara vai ser outro na reserva do Palmeiras. Às vezes aqui eu ganho um jogo ou outro, faço um golzinho ou outro a cada virada de semestre. Show de bola, ganhando 1 milhão por mês, Lucas. Imagina, não tem nem noção do que é isso, cara.
Não tem noção. Quanto estúdio que tava pra fazer? Dá um monte de estúdio por aí. Então eu acho assim que é um pouco o hype, né, de você trazer o treinador de fora. Só que daí assim, o que eu acho sacanagem, porque quando o treinador brasileiro chega e pede reforço, os caras não dão. Aí quando chega o cara de fora, começa a contratar um monte de gente. Aí arruma dinheiro. E arruma dinheiro. Atlético Mineiro foi assim. O Flamengo se preparou para isso. O Flamengo é o único que fez diferente, porque há 4, 5 anos atrás, o Flamengo estava economizando dinheiro e falou assim, não, eu vou investir porque lá na frente eu quero montar um baita time. Só que se eu não pagar as dívidas que eu tenho agora, eu vou quebrar igual o Cruzeiro, igual o Corinthians. Vai acontecer isso. O Flamengo se preparou para isso. O Flamengo fez um modelo de gestão para ele estar no momento que está. E eu lembro que o Flamengo passou um bom tempo só na luta ali pra não cair, né? Exatamente. Pra não cair e às vezes, tipo assim, quando dava sorte, classificava pra Libertadores. Ou pegava uma final, mesmo nessa redução de custos, o Flamengo colocava, às vezes chegava numa final da Copa do Brasil, chegou a ganhar a Copa do Brasil nesse tempo. Uhum. Porque a camisa do Flamengo é muito pesada, né? Então, o que eles faziam? Eles montavam um time com custo baixo e colocavam uns 3, 4 jogadores um pouco mais caros pra dar um sossego na torcida e pro time também não ficar tão mal, né? Mas a ideia era só economizar, pagar a conta pra agora poder gastar. A ideia sempre foi essa. E o time tá baita, né? Tá Tipo, de voando. elenco. Né? De elenco, tá muito bom. Tá muito bom. Aí você traz um cara de fora pra poder fazer aquilo que precisa fazer. E fora Tá os bom. meninos da base, né? Que parece que, tipo, até a base deu uma melhorada, Mas é que né? assim, ó, Lucas, eu vou te falar uma coisa que é uma opinião minha. A base brasileira é muito boa. É muito boa. Só que no profissional, pra você poder ganhar dinheiro, as pessoas que estão em volta, você precisa transferir jogador. Então os caras transferem um monte de jogador que não vale nada, mas porque precisa, os empresários ali e tal, precisam movimentar esses caixas, esses ativos, né? Mas a base, você pode ver, os times quando estão em crise começam a colocar a base e começam a melhorar. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, o Atlético Mineiro nem tanto, porque daí tem o São Paulo, ele comprou um monte de jogador. Mas o Santos volta e meia utiliza a base. Fluminense usa quase a base inteira. O Vasco, coitado. O Vasco, mas só que o Vasco tem bons valores da base, né? Tem o Thales Magno, tem o Thales Magno. Não, tem 3 jogadores do Vasco que foram colocados para a seleção sub-20. O Thales Magno e é que eu não lembrei. O Andrei também é do Vasco, é sub-20 do Brasil. O Douglas Luiz agora que tá sendo convocado pelo Tite era da base do Vasco. Falando de Vasco, eu vi um meme, velho, do cara falando assim, ele botou a imagem do Romário, né? E falou, culpa sua, você xingou o Romário dizendo que na época que o Romário jogou, ele jogou muita bola, né? E o time foi campeão de muita coisa. Uhum. Aí ele, quando criança, via aquilo, falou, cara, vou torcer pro Vasco, é um timão, né? Aí, 20 anos depois, estou eu aqui, sofrendo 20 anos de sofrimento. E é isso, né, cara? A história do Vasco é bem triste. O Vasco complicado, é um time grande que vive de Série B e voltar pra Série A. Série B e voltar pra Série A. Temos mais notícias relevantes. Amanhã tem Barça e Real. Tivemos também... Espanhol. Uhum. Vamos ter a Champions League também. Barça Real é clássico. É clássico. Pega fogo e cheio de brasileiro e no também. FIFA que é e no bom. PES. Nos dois é clássico. Com certeza. No FIFA um pouquinho melhor, né? Mas os dois estão... Exatamente. A Champions começou terça-feira, agora. Vai ter a continuação semana que vem. Né? Mas a gente tem aí algumas notícias. Por exemplo, o PSG perdeu. O Bayern ganhou muito bem. O City ganhou, meio sofrido, mas ganhou. O Real Madrid perdeu pro Shakhtar, o Barcelona ganhou. Eu tô lembrando aqui dos times maiores, né? O Liverpool ganhou do Ajax, que foi um jogo duro também. Então, assim, eu acho que tem sido muito, muito bom mesmo a qualidade dos jogos, né? Esses primeiros jogos aí da Champions, né? Então, eu acho que tem sido muito, muito bom. E vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que para finalizar, né? Nós tivemos a convocação da seleção brasileira para os jogos da eliminatória contra a Venezuela e Uruguai. E também estamos comemorando hoje, sexta-feira, o aniversário do Pelé, 80 anos, né?
Caramba, é muito tempo. Então, assim, eu acho que, assim, que todo brasileiro que gosta de futebol deve respeitar e deve ter assim, o Pelé como uma admiração, porque se a gente gosta de futebol, a gente deve muito a esse cara, embora não pareça, né, pra nossa geração. Pra mim. Mas na verdade, assim, ele incentivou o quê? Os nossos avós, os nossos pais, a vir trazer essa tradição, né? Então, ele faz parte de tudo isso. Talvez para nós não tenha tanta relevância, né? Porque a gente não viu jogar e tal, e tudo mais. Mas ele inspirou todas as outras gerações que vieram, né? A geração do Rivelino, a geração do Zico, e tantos, o Nelinho, e aí vem contando a história do Brasil, né? Fechou. Eu particularmente, um comentário sobre isso, é que, inclusive, tipo, eu tava assistindo Esporte Espetacular, né, domingo passado, e aí eles fizeram uma homenagem, né, uma homenagem lá pelo 80 anos do Pelé. Isso. Cara, mas foi demorado demais, bicho. O cara conta a vida inteira. Não, porque os caras querem contar os 80 anos do Pelé também. Sim. Foi os 80 anos certinho, velho. Caraca, eu coloquei lá. Nasceu no dia tal, tomou 5 ml de água. Desse jeito, cara. Fizeram lá que eu deixei lá de podcast e fiquei só ouvindo, não parei de assistir. Foi muito demorado. E pra mim é igual o Marcos falou, tipo, às vezes é por ser dessa geração mais snob, vamos dizer assim. O Pelé pra mim é o Pelé, mas tipo, não tenho tanto essa reverência, não. E nem referência, né? Não é referência pra mim, tipo, de futebol. Não, De futebol jogado, assim, sabe? Eu entendo a importância dele nessa questão de disseminação do esporte, mas como eu nunca vi jogar, eu não acho que ele foi, tipo, o melhor de todos os tempos, sabe? Mas você não pode ter essa opinião se tu não viu jogar. É. Eu vi alguns jogos antigos assim e tal. Muito acima da média da época. Mas acho que é meio que aquele rótulo do primeiro cara a transcender o esporte dele. Então, tipo assim, você vai me dizer que o Kobe Bryant ou o LeBron James são melhores que o Jordan? Provavelmente sim. Entendi. Como jogador, provavelmente sim. Mas quem fez tudo que esses caras fez por primeiro e transcendeu a barreira do basquete? O Jordan. Entendi. Então, se vale o Muhammad Ali. O Muhammad Ali foi o melhor boxeador de todos os tempos? Para alguns, sim. O das Torres Gêmeas? Nossa. Meu Deus. Enfim, mas assim, aquele que primeiro transcende a barreira do futebol, do esporte dele, acaba se levando... O Fallen. Hã? O Fallen. O Fallen. É um bom exemplo. Um ótimo exemplo. Sabe quem que é o Fallen? Não. É um cara do CS. Brasileiro. Mas ele tem uma realmente de transcendeu já essa galera do CS. Entendi. Talvez os outros caras de CS não serão comparados com ele, né? Mas E por aí vai. Eu não acho que ele não é o melhor. Mas Longe ele disso, talvez eu acho. seja o mais midiático, né? Foi o que puxou pra cima. O Pelé era midiático, Jordan, nossa, muito midiático. Tiger Woods, muito midiático. O Pelé era muito midiático. Muito O midiático. cara fez filme até... Sim. E você viu que daí nos próximos anos, todos os craques tentaram fazer e não vingou. E ele conseguiu. Né? Então... O Neymar fez, né? Casa de Papel. Pelo amor de Deus. Aí é um outro patamar. Eu nem lembro da cena. E eu gostei muito de assistir tudo, sério. Nem sabe, Não né? lembro da cena, né? Eu acho que o Heitor, se mostrar a foto do Neymar, ele nem sabe quem que é. Sabe quem que é, né? O Neymar? Acho que sim. Tá bom. Mas Se isso. tiver o nome embaixo. Mais ou menos. Você esclareceu algumas coisas aqui sobre o Pelé, aumentou um pouco o meu respeito por ele agora. Isso aí. Não ao ponto de comemorar o aniversário dele. Não, ao ponto Mas de... não deixa de ser uma data importante. Beleza.